Bom dia, meus caros alunos do segundo ano. Vamos para mais uma aula de História e hoje a gente vai finalizar o livro 1. Então vamos aqui falar sobre o Brasil Império, o primeiro reinado, conhecido também. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, está o material. Vou colocar aqui, vamos lá. Então vamos direto ao assunto, tá? A organização socioeconômica do Brasil, na época em que o Brasil se tornou independente. O Brasil era um país basicamente, né, rural. Você sabe que, devido ao Pacto Colonial, não era permitido a criação de indústria no país. Então, havia uma dependência total de manufaturas, né, de tudo que fosse produzido, né, manufaturado, tinha que vir de Portugal. Depois, quando veio a família real, a gente sabe, foi feito na abertura dos portos para as nações amigas, começaram a ver aquela enxurrada de produtos, né, principalmente da Inglaterra para o Brasil. Então, o Brasil acabou, né, que quando o Brasil se tornou independente, mas a mentalidade econômica, política, não mudou praticamente nada, entendeu? Houve tentativa de mudar, como a gente vê aqui, né, as tentativas dos irmãos Andrada, da Bonifácio, Martim Francisco e, no caso, de Andrade Silva. Então, esses assessores de Dom Pedro, né, que eram intelectuais, homens, né, de grande visão, eles eram liberais e tinham, né, um ideário, né, do liberalismo econômico, enfim, do anti-absolutismo. Eles estudaram na Faculdade de Coimbra, na Universidade de Coimbra, estudaram direito, enfim. Então, eles vinham com uma ideia nova do Brasil, só que entravam em atrito com o que a gente já comentou anteriormente, a mente engessada, fechada, né, do Dom Pedro, que foi criado para ser um monarca absolutista. Então, aqui havia agora... havia também, no Brasil, o que era o Brasil? Quem eram as forças políticas do Brasil? Eram comerciantes e grandes latifundiários. Então, para eles, não interessava assim muito a industrialização. Os comerciantes interessava a eles comercializarem os produtos agrícolas, comprarem produtos, né, importados e repassá-los, revendê-los. Não havia assim, interesse no investimento em produção. Também não havia técnicos, não havia engenheiros, não havia pessoas no Brasil que pudessem criar uma indústria. E não havia também nenhum interesse estrangeiro em industrializar o Brasil. A gente sabe dessa dependência que o Brasil tinha em relação à Inglaterra. Todo o aperreio, todo o problema financeiro era resolvido com empréstimos dos bancos ingleses. Então, não interessava, por exemplo, a Inglaterra investir em industrialização no Brasil. Isso depois lá o Barão de Mauá, o Visconde de Mauá, lá no futuro foi tentar fazer isso e foi massacrado, né? Foi levado à bancarrota por tentar enfrentar, né, os interesses da Inglaterra no Brasil, também na América Latina. A Inglaterra não queria uma industrialização no Brasil, de forma alguma, senão se o Brasil começasse a produzir bens de consumo, iam deixar de comprar na Inglaterra. Então a Inglaterra apoiava, né, esse colonialismo no Brasil. Então o sistema produtivo colonial, a estrutura social e econômica do Brasil não mudou em nada. Só a questão política, né, que o Brasil se tornou o quê? Um país independente. Deixou de ser, ele está atrelado a Portugal, né, politicamente. Então, nós vemos aqui, né, que houve a economia do Brasil se baseava em algodão, açúcar, a produção de algodão estava decadente porque o algodão produzido nos Estados Unidos competia, era de muito melhor qualidade do que o algodão brasileiro, que lá eles investiam em melhoria das espécies cultivadas, enfim, um algodão de melhor qualidade. Então havia uma produção no Brasil, mas era um algodão de segunda classe. O açúcar brasileiro, desde que os holandeses foram embora, né, ele caiu a produção. Então havia uma grande competição com o açúcar produzido em Cuba, na Jamaica, República Dominicana, nessa época, né, nas Antilhas francesas, holandesas, e com o açúcar fabricado na própria Europa, né, que Napoleão, para não depender dessas importações de açúcar, né, das colônias francesas e também de outras regiões, ele desenvolveu, né, investiu em pesquisa tecnológica lá, e a França
criou, né, a tecnologia para extrair açúcar da beterraba e da batata, né, desses tubérculos, né, altamente calóricos. Então, havia também essa produção desse açúcar europeu, açúcar produzido na Europa. Então, havia o fumo, a produção de fumo, né, tabaco. Havia também a produção de... Aqui começava a produção do café, a cafeicultura. O café começava a ser apreciado, substituindo o chá, mas também era um produto que tinha ainda assim que se tornar bem popular, né? Mas havia daí ali início já no Brasil da cafeicultura, mas não havia um grande valor agregado a ele ainda. Não havia um grande valor agregado. As guerras napoleônicas interromperam esse fluxo do café para a Europa, e aí ele não se popularizou. Enfim, só veio realmente se tornar popular no mundo inteiro o café, substituir assim, quase que definitivamente o chá, né, vindo da China, do Oriente, ali pela década de 1830 e 40, principalmente 1840. Então, a economia do Brasil era agrária. A mineração também havia já em decadência no Brasil. A mineração do ouro, ali as minas de ouro, na região das Minas Gerais, já no início do século XIX, já haviam decaído, né? Por causa de falta de técnicas de exploração, de gás, enfim. Havia ouro no subsolo, mas já em profundidades inacessíveis. Não havia essa tecnologia tão desenvolvida no Brasil, também na área da mineração. Então, o Brasil era um país com uma economia fraca, né, baseada no modelo colonial. O couro, né, que era um produto, um artigo muito valioso, também sofreu uma forte competição com a região platina, né, com o Uruguai e a Argentina. Havia essa forte concorrência. Naqueles países havia um incentivo à produção do couro. No Brasil não havia, só tributação, né? Só tributação, que nem o Rio de Janeiro. Não existe incentivo, só existe tributação, tributação, tributação. Então, vemos aqui a Assembleia Constituinte. Vamos ver aqui. A primeira Assembleia Constituinte. Então, os irmãos Andrade, o Martim Francisco, o Antônio Carlos, e principalmente o José Bonifácio de Andrade Silva, eles quiseram fazer um sistema, né, criar uma Assembleia Constituinte que tivesse ideais liberais, por exemplo, que estabelecesse uma monarquia parlamentar com restrições do poder do imperador. Então, a clássica divisão, né, de três poderes, né, de Jean-Jacques Rousseau, poder legislativo, executivo e judiciário, trabalhando juntos em harmonia, mas nenhum sobrepujando o outro. E, como eu falei, Dom Pedro I foi criado nos moldes do absolutismo, e também do patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? O patrimonialismo é a fusão entre o que é público e privado, entendeu? Aquela mistura, não há separação do que é público e privado, característica do absolutismo monárquico. Então, o rei, o soberano, o monarca, ele se acha, né? Ele se coloca na posição de dono do país, dono. Ele dispõe de todos os bens. Tanto é que Dom João, né, quando chegou no Brasil, logo confiscou as melhores casas, né, porque dentro desse sistema patrimonialista, né, que é a base do absolutismo ali, o rei dispõe de tudo. E aí vem lá também já do feudalismo, vem de outras épocas, né, e aí se define como patrimonialismo, que é a fusão do que é do público e do privado. As coisas se confundem, e até hoje isso é uma herança, né, que vem até nós, até os dias de hoje. Muitos políticos acham que, porque são presidentes, governadores, prefeitos, eles são donos, né, do país, do estado ou do município. Eles acham, eles confundem as coisas, né? Eles acham que podem fazer o que quiserem, que eles dispõem de tudo. Eles podem nomear quem eles quiserem para os cargos, né, como se fosse ali algo familiar, né?
o estamento público, né? Eles acham que o estamento burocrático, né? Eles acham que é deles aquilo ali. Isso é uma herança, né? Que vem de Portugal, o patrimonialismo, né? Que vem lá do sistema feudal. Então eles eles não queriam que acontecesse isso. Então ali e também eles tinham aquele temor, né, os irmãos Andrada, de que o Brasil se tornasse independente só no papel, digamos, porque Dom Pedro, o governante, já era português. E eles estavam se cercando de portugueses. Ele teve o apoio das tropas portuguesas, né, aqui, aquarteladas no Brasil, para conseguir, né, conseguir se afirmar após a proclamação da independência, durante esse processo. Então, havia aquele temor, né? Isso já estava a olhos vistos acontecendo. Dom Pedro se cercava só de portugueses, né? Se cercava de portugueses. E aí, havia esse temor, né, do irmão Andrada, né, de que o Brasil se tornasse um país governado por portugueses. Pelo menos essa primeira geração aí, né? Essa geração vinda aí com essa corte, né, vinda com a família real e junto com aqueles portugueses que já residiam também aqui. Não descendentes, não colonos, mas portugueses mesmo. Como se fossem os chapetones, né, na América Portuguesa. Então, o primeiro projeto constitucional, né, ele era anti-absolutista, porque reduzia os poderes, né, do monarca. Era uma monarquia que, à primeira vista, seria parlamentarista, os moldes da monarquia britânica. Cada um cumprindo seu papel. O rei respeitando o parlamento, as decisões do parlamento. E só realmente interferindo em casos extremos, em caso do parlamento estar descumprindo a carta constitucional, que é a obrigação do rei, então daí ele vetar essas leis. Mas só isso. E, claro, ser uma figura simbólica da nação, ter uma conduta, né, digna, né, do cargo que ele ocupa. Ele tem uma postura, uma ética, né, coisa que, né, hoje em dia é raro. A pessoa assumir aquela postura de ser um político, de ter um padrão comportamental adequado, digno ao cargo que ocupa. Essa era a função do que se esperava de Dom Pedro I. Então, ali para eles poderem governar em harmonia, né, com o parlamento. Mas aí Dom Pedro, né, como já falei, ele tinha um ideário absolutista e patrimonialista, arraigado na sua mente. Ele foi moldado para isso, foi criado para isso. Anticolonialismo. Aí já falei, né? Acabar definitivamente com a influência de Portugal sobre o Brasil. E era difícil, porque, como eu falei, os portugueses estavam ali ao lado, né, de Dom Pedro. Então, praticamente, né, o Brasil não era mais governado por Portugal, mas corria o risco de ser governado por portugueses. Sistema eleitoral atrelado às elites rurais. Então, aqui havia o quê? As elites rurais brasileiras, pessoal, elas eram quase que absolutamente, majoritariamente formadas por brasileiros. Nem existia esse termo ainda, brasileiro. Por colonos. Né? Esse termo brasileiro só foi definido lá na República, ainda lá no fim do século XIX e no século XX. É uma confusão. Nós somos brasileiros, brasilianos, brasilenses. Né? Vamos chamar de brasileiros. Aqueles latifundiários brasileiros, tá? Proprietários de terra brasileiros, nascidos aqui, descendentes de portugueses, já alguns miscigenados, né? Com indígenas, enfim, com outros, né? Eram a elite rural. Quer dizer, eles eram, né, daqui, entendeu? Então, se eles fizessem parte da política como eleitores, né, ou como elegidos, né, como políticos, como membros, né, do parlamento,
Eles, segundo os irmãos Andrade, eles iriam advogar em favor, né, em favor das causas nacionalistas. E a maioria dos latifundiários, né, eram filhos aqui, né, do Brasil. Já a elite comercial, eles eram a maioria absoluta portuguesa, entendeu? Ou quando nascidos aqui, filhos, né, de portugueses, né, chegados e atrelados, bem atrelados a Portugal, devido ao Pacto Colonial, né, devido às relações comerciais que eles tinham diretamente com Portugal. Então, a ideia dos irmãos Andrade era enfraquecer essa burguesia comercial brasileira e dar mais poder às elites rurais, que pensariam num projeto mais nacionalista, entendeu? Ao contrário dos portugueses, que atenderiam mais aos interesses de Portugal do que interesses do Brasil. Então, eles criaram, né, um projeto, né, um projeto constitucional com todos esses conceitos liberais, né, e nacionalistas, que foi o anteprojeto da mandioca. Muitos consideram essa a primeira Constituição do Brasil, mas ela não foi oficializada, ela não foi ratificada, entendeu? Então, eu não considero, ela foi um anteprojeto, como diz aqui no texto. Alguns contam, não, é a 8ª Constituição do Brasil. Não, ela nem chegou a vigorar, certo? Então, o que era esse projeto da mandioca? Né? Era o seguinte, ele era baseado, o voto era censitário, não era comum na época, então só as pessoas que tinham condições não podiam votar. E no caso aqui foi estabelecido o critério da quantidade de alqueires de mandioca, que a mandioca era o produto mais popular, mais produzido no interior do Brasil. 80% que se plantava era mandioca, que mandioca dá para fazer tudo de mandioca. Mandioca cozida, mandioquinha frita, né? Com aquela crostinha bem crocante, durinha, né? Bem salgadinha ali. Nossa, uma delícia, né? Mandioca, ou macaxeira, como chama, né? Dá para fazer a tapioca, né? O polvilho, dá para fazer várias coisas. Né? E a farinha de mandioca, a farinha d'água, aquela fininha, a farinha de pulga, tudo. Então era a base alimentar do Brasil. Na América Espanhola era o milho, e aqui é a mandioca. Né? Tinha o milho também, mas a mandioca superava. Né? Então aí, para fortalecer, né? Para que tivesse mais deputados defendendo os interesses nacionais, né? Deputados de origem, né? Originários aqui do Brasil, nascidos aqui, não atrelados aos interesses portugueses, estabeleceu o critério para votar e ser votado na quantidade de alqueires de mandioca plantados. Então, aqui, ó, eleitor de paróquia. O que é paróquia? É como se fosse um município, uma região, né? Havia uma paróquia, né? E ali as cidades, né? Vilas adjacentes. Né? Então, eleitor de paróquia. Aquele que ia escolher ali as autoridades locais, ali, né? A vereança, prefeitos, enfim. Eles tinham que plantar no mínimo 150 alqueires, né, de mandioca para poder votarem e participarem, né, da política, né, sendo votados. Eleitor de província, que daí já era província como se fosse um estado hoje, né, gigantesco. Então ele já iria escolher os deputados, né, podia também, né, ser votado, ser eleito deputado. Então ele tinha que plantar ali no mínimo 250 alqueires, né, de mandioca. É muita mandioca, minha gente. É mandioca. Meu Deus, é mandioca demais. É mandioca demais. Entendeu? Ah, já é mandioca. Então, deputados, para o cara se candidatar ali, né? O cara se candidatar, daí saía daqui dessas elites. Né? Para o cara se candidatar a deputado, tu quer ser deputado? Tu planta quanto? 400 alqueires? Não, planta 500. Né? 500 alqueires. Então, vocês podem ver que era elitizado o negócio. Era elitizado. Só as pessoas mais ricas que votavam e também podiam ser eleitas, né? Participar desse processo. Senador, 1000 alqueires de mandioca. Meu Deus, é mandioca demais, pelo amor de Deus. 1000 alqueires de mandioca. Ah, pelo amor de Deus, rapaz, tanto mandioca desse. Um alqueire, quanto mesmo? Sei lá quanto. Meu Deus do céu. Eu quero plantar aí quase aí 2.000 hectares de mandioca. Minha nossa, e colher tudo na mão e plantar, né? Ah, já escravos, né? Que não tem os escravos que fazem isso. Né? Plantar, né?
polímero, tudo, né? Meu Deus, é mandioca demais. Para ser senador tem que plantar 1000 alqueires de mandioca, né? Vamos lá. As restrições dos portugueses à limitação sobre o político procuraram Dom Pedro. Então, Dom Pedro não estava preocupadinho, porque ali quem cercava ele eram as elites portuguesas, a burguesia comercial portuguesa. Então, sabe, Dom Pedro, o que é isso, rapaz? E a gente, a nossa minoria no parlamento, logo nós que amamos você, que apoiamos, né? Estamos sendo do seu lado, né? Somos conterrâneos. E aí, esses irmãos Andrada, o que eles estão fazendo? Estão querendo dar para esse bando de matuto aí, né? Esses caras aí estão querendo dar para eles a supremacia política, botar o Brasil na mão deles, não sei o quê. E nós vamos ficar em segundo plano. O senhor é português também, né? Caramba, né? O senhor é português, né? Dá uma forcinha aí para a gente, né? Dá uma forcinha para a gente. Então, pessoal, né?